Oi, crianças! Na nossa aula de ensino religioso de hoje, vamos continuar estudando sobre os 10 mandamentos. E o mandamento que vamos aprender hoje é o segundo mandamento. O tema da aula é louvor e adoração somente a Deus. Então, antes de começar a nossa aula, vamos orar. Fechando os olhinhos e inclinando a cabeça. Senhor maravilhoso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais este dia que o Senhor nos dá. Te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido tão misericordioso conosco. Deus, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, nos livrado desse vírus mal. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos familiares. Obrigada também, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigada porque o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa mesa. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Deus, também gostaríamos de te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão, Deus, quando a gente não adora somente a Ti, quando a gente quebra, Deus, os Teus mandamentos. Que o Senhor possa colocar em nossos corações a Tua palavra, a Tua lei, para que a gente não venha pecar contra Ti. Mas sabendo, ó Deus, que quando pecamos, temos o advogado fiel que é Jesus. Obrigada, Pai, pelo Teu Filho amado ter morrido na cruz por nós. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, crianças, vamos aprender sobre o segundo mandamento. E qual é o segundo mandamento? Primeiro, vamos relembrar o primeiro? Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. O segundo é: não farás para ti imagens e de esculturas. Ok? Então, não farás para ti imagens de escultura. Esse é o segundo mandamento. O que é que Deus quis dizer com isso? Lembram na aula passada, quando eu mostrei para vocês esse mapa aqui, que tinha aqui as cidades, os lugares, todos esses lugares aqui, os povos adoravam outros deuses. Lembram de onde é que o povo de Deus saiu? Do Egito. E lá no Egito, os egípcios adoravam vários deuses. Então, o povo de Deus que cresceram, que nasceram no Egito, né? Eles cresceram vendo aquilo, os costumes dos egípcios, mesmo sabendo que só tinha um único Deus. Então, toda essa região aqui, os povos adoravam outros deuses. Eles não acreditavam que existia apenas um único Deus. Para eles, tinham que ter vários deuses para atender às necessidades deles. Mas nós sabemos que só existe um único Deus. Tem pessoas que é difícil mesmo acreditar que existe um Deus. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. Nós podemos ver a Deus? Não. Podemos tocar em Deus? Também não. Deus, ele é espírito. Isso significa que ele é real, vivo e verdadeiro. Só não tem um corpo. Nós sabemos que um dia viveremos eternamente com ele. Mas enquanto estamos aqui na terra, temos que crer nele. Isso se chama fé. Embora a gente não possa vê-lo com os nossos olhos, nem tocá-los com as nossas mãos, mas temos que crer que existe um Deus e ele está aqui conosco. E fé é isso, quando a gente crê, acredita, mesmo que a gente não tenha visto ainda. Então nós acreditamos que existe um Deus, um único Deus, embora a gente não possa ver com os nossos olhinhos e nem possa senti-lo, tocá-lo com o nosso corpo, com a nossa pele, mas a gente sente com o nosso coração que ele está presente e cuidando de nós. Existem pessoas que acham isso tão difícil de acreditar em um único Deus que fazem imagens, fazem estátuas para adorá-las. Olha aqui a imagem desse menino aqui. Ele fez um desenho de algo que ele acha que vai ajudar ele em alguma coisa. Ele está orando por aquele desenho. Então, a Bíblia fala que isso se chama idolatria. Fazer imagens e adorá-las, a Bíblia fala que é idólatra a pessoa que faz isso. E a palavra de Deus condena esse tipo de pessoas. Existem pessoas também que dizem que acreditam em Deus, num único Deus, mas que acham muito difícil
quando ora para ele, acha que ele não vai responder, que ele não está ouvindo e precisa de algo que o ajude a chegar essas palavras até Deus. Imaginem só. Então, essas pessoas fazem as estátuas, santos e rezam para esse tipo de imagem. A estátua lá, rezam e acham que aquela estátua vai levar suas palavras da reza, da sua oração até Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O segundo mandamento está sendo bem claro. Não farás para ti imagens de escultura. Deus, ele nos ouve muito bem. Até mesmo antes de sair palavras da nossa boca, Deus já sabe até o que a gente vai falar. Ele não precisa que nenhuma estátua diga a ele o que é que nós precisamos. Até porque estátuas não falam, não é mesmo? Então, Deus, ele não quer que a gente adore estátuas nem outras imagens, até do próprio Deus. Como é que a gente vai fazer uma imagem de Deus se a gente nunca viu Deus? Se Deus é um Deus invisível. Existem muitas imagens de Jesus, mas vocês sabem muito bem que a gente não pode dizer que aquelas imagens são verdadeiras. Afinal, as pessoas que viram a Cristo já morreram há muito, muito tempo e não havia retrato nenhum. Então, aquelas imagens de Cristo, de Jesus, nós também não podemos dizer que são verdadeiras. As pessoas que adoram aquele tipo de imagem também estão pecando contra Deus. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. E ele, na própria palavra de Deus, está dizendo isso. Não farás para ti imagem de escultura. Então, não é para fazer imagem de nada, de santos nenhum, principalmente de Jesus. Tá bom? E falando um pouco sobre isso, de adoração de imagens, de escultura, tem uma parte da Bíblia, uma história, que fala sobre o povo de Deus quando eles pecaram contra isso. Vocês lembram da aula passada? Quando Moisés subiu ao monte, Deus ia entregar a sua lei a Moisés. Moisés demorou um pouco para descer do monte. O povo se desesperou. Não quiseram esperar Moisés, acharam que Moisés não ia voltar e se desesperaram. Eles tinham aquela necessidade de querer adorar algo e foi aí que eles pecaram. Eles decidiram fazer um bezerro de ouro. Olha só, um bezerro para adorar esse bezerro, já que Moisés estava se demorando muito para voltar do monte e eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, eles decidiram fazer um bezerro e adorar esse bezerro. Então, Moisés demorou para descer, mas o povo também não quis esperar e também se desesperaram assim, sabendo que Deus o tempo todo estava com eles. Lembra que eu disse a vocês, quando o povo estava com fome, no meio do deserto, Deus mandou maná. Deus também fez sair água da rocha para eles matarem a sede. E mesmo assim o povo se desesperou a ponto de pedir para construir, esculpir esse bezerro de ouro para eles adorarem. E pior, o irmão de Moisés, Arão, aquele que estava com Moisés a jornada inteira, foi que ele que fez esse bezerro. Deus sabia que o povo estava pecando, então mandou Moisés descer do monte. E Moisés desceu carregando as tábuas da lei. Chegou na entrada do acampamento, Moisés viu a estátua do bezerro e Moisés ficou irado, jogou as tábuas no chão, quebrando elas. E ali ele pegou o bezerro, jogou no fogo e ali moeu todinho o ouro. Depois que o ouro virou aquele pó, ele jogou na água e deu para o povo beber. Ali Moisés repreendeu o povo devido ao pecado que eles tinham cometido, pecado gravíssimo, e disse que iria voltar ao monte para conversar com Deus e pedir perdão por esse pecado que o povo havia cometido. Esse mandamento também nos faz lembrar de outra história, só que é de obediência, de 3 jovens, que eles não pecaram contra Deus em relação a esse mandamento, de não farás para ti imagens de esculturas. Então, essa história se encontra no livro de Daniel. Quem tiver interesse, a partir do capítulo 3.
O nome desses jovens era Sadraque, Mesaque e Abednego. Nessa época, o rei Nabucodonosor, ele fez uma lei. Primeiro que ele fez uma estátua enorme. E essa estátua, toda vez que soasse o som de instrumentos musicais, todos, aonde quer que estivesse, tinham que se ajoelhar e adorar a estátua dele. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens judeus obedientes à palavra de Deus. Eles eram amigos de Daniel. Lembram de Daniel que foi jogado na cova dos leões? Exatamente, eles eram amigos dele. Então eles sabiam muito bem a palavra do Senhor e sabia que adorar outros deuses eram errados, principalmente em fazer imagens de esculturas. Então eles nunca faziam isso. Toda vez que ouviam sons de instrumentos musicais, as pessoas se ajoelhavam e adoravam a ele, a estátua do rei Nabucodonosor. Mas esses jovens não. E isso, as pessoas invejosas, mas viram que esses judeus eram diferentes. Então foram contar para o rei que eles não faziam isso. Então o rei mandou chamar eles. E o rei falou: eu soube que vocês não adoram outros deuses. E também quando escutam sons de instrumentos musicais, vocês não adoram a minha imagem. Eu quero que vocês façam isso. Os jovens, em nenhum momento, eles se arrependeram de não fazer isso. Não, e ainda falaram ao rei que eles realmente não adoravam outros deuses. Então o rei falou que quem não fizesse isso seria jogado numa fornalha acesa, fogo muito quente. Então, ou seja, quem fosse jogado dentro da fornalha não sobreviveria, né? Ia virar o quê? Churrasquinho. Ia ficar muito quente ali, a pessoa ia morrer queimada. E eles não se dobraram perante ao rei. Pelo contrário, eles afirmaram que o único Deus é o Deus que eles servem, o Deus de Israel. E eles não se dobrariam a imagem nenhuma. E eles sabiam que se o Deus que eles servem quisesse livrá-los da fornalha, eles ficariam tudo bem. E caso Deus não quisesse fazer isso, seria bom também, mas eles jamais adorariam outros deuses. E assim o rei Nabucodonosor ficou furioso e jogou esses jovens na fornalha. Mas o que o povo não imaginava que ia acontecer é que quando 3 jovens entraram dentro da fornalha, as sombras que apareceram na fornalha não eram apenas dos 3 jovens. Tinham 4 pessoas lá dentro. Então o próprio Deus estava junto com eles, dentro da fornalha. E eles, vocês acham que eles estavam gritando, se desesperando lá dentro do fogo? De jeito nenhum. Eles estavam lá dançando dentro, mostrando que o Deus que eles serviam estavam livrando eles daquela fornalha quente. Então, crianças, Deus faz assim. Quando a gente obedece a sua palavra, Ele nos livra do mal que as outras pessoas querem fazer conosco. As pessoas que são obedientes à sua palavra, Deus, Ele livra a gente do mal. Então, crianças, o que aprendemos com essas histórias? Que existem pessoas que, infelizmente, elas acreditam que as imagens, as esculturas, adorando elas, isso vai ser benefício para elas, vai ser bom para elas. Elas acreditam na criação ao invés do Criador. E nós agora aprendemos com a lei de Deus que isso é pecado. A Bíblia fala que isso é idolatria. Idolatria não é brincadeira. A gente não vai pegar uma estátua e adorar aquela imagem e conversar com aquela imagem. Isso é pecado. Até porque a própria palavra do Senhor, lá em Salmos, ele fala, Salmos 115, do 5 ao 7. Se vocês tiverem Bíblia, é importante que vocês peguem e leiam. Sempre meditem na palavra do Senhor. Toda vez que eu falar algum versículo, vocês também procurem na Bíblia, tá bom? Então, Salmos 115, versículos 5 e 7 diz assim, que o que essas estátuas têm? Tem boca, mas elas falam? Não. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Então, o que é que essas estátuas? Por que a gente vai perder tempo adorando essas estátuas que não fazem nada?
A gente deve adorar o único Deus, um Deus vivo e verdadeiro, como eu falei para vocês. Embora seja um Deus invisível, a gente não está vendo Ele neste momento, mas nós sabemos que Ele está presente aqui conosco. E Ele quer entrar nos nossos corações e habitar dentro dele. E para isso, nós temos que ler a sua palavra, meditar a palavra do Senhor e que ela fique... Quando ela penetra no nosso coração, Deus está habitando dentro dele. E aí a gente não vai pecar contra Ele. E sabendo que quando pecamos, temos Cristo Jesus para nos purificar de todo o pecado. Tá bom, crianças? Então que vocês lembrem deste mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, tá? Esse é o segundo mandamento. Então essa foi a aula de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau!